Muito bem. Então, vamos lá. Compartilhar a tela diretamente. Google Chrome, compartilhar. E estamos aqui, na parte C, né? Angústia, dor e luto. Então, proponho que a gente comece fazendo como a gente faz de costume, assim, os comentários na medida em que eles forem surgindo para vocês, né? Não precisa esperar o final. Só hoje eu gostaria, como eu gostaria de terminar, então talvez a gente precise passar um pouquinho do horário, mas enfim, a ideia é a gente ir em frente. Então vamos lá. Angústia, dor e luto. Sabe-se tão pouco da psicologia dos sentimentos que as tímidas observações aqui oferecidas devem ser julgadas com enorme indulgência. O problema surge a propósito da conclusão seguinte: tivemos de afirmar que a angústia vem a ser uma reação ao perigo da perda de objeto. Então, guardem isso, né? Então, a angústia parece conter o perigo da perda de objeto, né? É o que surge muito, né, nessa angústia de desamparo, né, por exemplo. Então, vamos lá. Então, ora, já conhecemos uma reação à perda de objeto. É o que é o luto. Hum? Então, quando ocorre uma e quando a outra. Ocupamos-nos anteriormente do luto, né? No luto e melancolia. E nele há um traço que permanece incompreendido, sua natureza particularmente dolorosa. O fato de a separação de objetos ser dolorosa nos parece evidente, contudo. Então, o problema se complica ainda mais quando é que a separação do objeto traz angústia, quando ocasiona luto e quando apenas dor, talvez. Né? Então, assim, ante a perda de um objeto, você pode ter todos esses destinos, né? A perda objetal sempre é difícil, mas ela pode ocasionar angústia, pode gerar um luto ou apenas dor. Deixemos claro de imediato que não há perspectiva de fornecermos respostas a essas perguntas. Vamos nos contentar em fazer algumas demarcações, algumas indicações. Tomemos como ponto de partida, mais uma vez, uma situação que acreditamos compreender. Aquela do bebê que avista em lugar da mãe uma pessoa desconhecida. Mostra, então, o medo que interpretamos por referência ao perigo da perda de objeto. Hum? Então, uma cena bem clara, né? O bebê olhou, achou que era a mãe, mas não era, e ele sente alguma coisa. Mas trata-se provavelmente de algo mais complicado, que merece discussão mais demorada. Não há dúvida quanto à angústia do bebê, mas a expressão facial e a reação do choro permitem supor que ele sente dor também, né? É como se nele confluíssem várias coisas que depois serão diferenciadas. Ele ainda não é capaz de distinguir entre ausência temporária e perda duradoura. Se perde a mãe de vista um momento, age como se nunca mais fosse vê-la. E são necessárias repetidas experiências contrárias, consoladoras, até que ele aprenda que a mãe sempre costuma reaparecer. Então, eu acho muito interessante essa parte, né, do amadurecimento, quando justamente através de repetidas experiências, você percebe, então, que aquela perda pode ser uma perda momentânea, né? Não necessariamente uma perda permanente. Ela faz amadurecer esse conhecimento, tão importante para ele, com a familiar brincadeira de ocultar-lhe o rosto e, em seguida, novamente mostrá-lo para a alegria do bebê, né? Ou o jogo do Fordar, que o Freud fala também, além do princípio do prazer. Então, ele pode, digamos assim, sentir anseio que não é acompanhado de desespero. Olha que interessante. Você pode se sentir ansioso, mas sem se desesperar. Hum? Quem tem pacientes na faixa borderline, vocês vão notar que a dificuldade da perda de objeto, o medo da perda de objeto é tão grande que mesmo no adulto, a ideia de que esse objeto saia de vista
né, e possa se perder, ela é desesperadora. Ela não gera ansiedade, ela gera desespero. Esse desespero remete a uma fase arcaica, né? Uma fase arcaica quando o eu ainda não estava propriamente formado, né? E que se vivia, então, uma série de desesperos, de agonias primitivas, tá? Então, vamos lá. Devido à sua incompreensão e situação em que ele sente falta da mãe, não é para ele uma situação de perigo, mas sim traumática. Ou melhor, é traumática se nesse instante ele tem uma necessidade que a mãe deveria satisfazer. Transforma-se em situação de perigo real se tal necessidade não é atual. Portanto, a primeira condição para a angústia que o próprio eu introduz é a da perda da percepção do objeto, que é equiparada à perda do objeto, né? Então, eu não estou te vendo, logo você não existe mais, né? Então, eu fiquei sozinho. Uma perda do amor ainda não entra em consideração. Mais tarde, a experiência ensina à criança que o objeto pode continuar existindo, mas estar zangado com ela. E então, a perda de amor do objeto torna-se um novo bem, mais persistente, um novo, bem mais persistente perigo, a condição da angústia. Não é que daí não é mais o medo da perda do objeto em si, mas a perda do amor do objeto, né? Então, e a gente percebe o tanto que isso é presente nas estruturas, né, clínicas mesmo. Que a gente percebe, por exemplo, na histeria, né? Então, a ideia de, bom, como é que eu faço para receber e não perder o amor desse objeto? Não é? Como que eu me coloco enquanto objeto de desejo, não é? De amor de alguém, não é? Principalmente de alguém mais poderoso, né, do que a própria pessoa. Então, a situação traumática da falta da mãe difere num ponto decisivo da situação traumática do nascimento. Lembra que ele estava fazendo essa discussão ali com o Otto Rank, numa boa parte desse texto, né, principalmente ali nos capítulos, né, que ele trata da angústia do nascimento. Então, né, na situação traumática do nascimento, não havia objeto que pudesse fazer falta. A angústia era a única reação a ocorrer, né? Então, assim, no nascimento você tem uma angústia primeva, né? A que remetem todas as angústias que se seguirão. Desde então, repetidas situações de satisfação criaram um objeto que é a mãe, que, surgindo na criança uma necessidade, recebe um investimento intenso, que pode ser denominado anseio. Então vamos ver o que ele está chamando de anseio aqui, de novo. Uma necessidade, né, recebe um investimento intenso, né, que pode ser denominado anseio. A essa novidade, devemos relacionar a reação da dor. Portanto, a dor é reação propriamente dita à perda do objeto e a angústia ao perigo que essa perda traz consigo e, em deslocamento, posterior ao perigo da perda do próprio objeto. Veja, essa parte aqui é muito importante, então eu vou repetir, porque eu queria que isso aqui ficasse claro, né? Então, a essa novidade, né, do anseio, devemos relacionar a reação da dor. Eu vou falar sobre a dor. O que que é? A dor é a reação propriamente dita à perda do objeto. Então, a dor se relaciona com a perda do objeto, perfeito? E a angústia ao perigo que essa perda traz consigo. Ou seja, eu tenho medo, não é? Eu tenho dor pela perda da mãe, mas eu tenho angústia do que vai me acontecer pelo fato de eu ter ficado desamparado pela perda da mãe, né? Então, são questões assim próximas, mas não coincidentes. E em deslocamento posterior ao perigo da perda do próprio objeto. Então, a angústia e a dor possuem essas diferenças. Se eu tivesse aqui com o texto em papel, eu grifaria, né? Eu faria assim alguma anotação do lado, que eu acho bem importante essa parte aqui. Também acerca da dor não sabemos muito.
O único fato de que há certeza é que a dor, principalmente via de regra, nasce quando um estímulo que ataca na periferia rompe os dispositivos que protegem contra estímulos e passa a agir como um estímulo instintual constante, diante do qual são impotentes as ações musculares normalmente eficazes que subtraem ao estímulo o local estimulado, né? E ele desenvolve isso no além do princípio do prazer, tá bem? Bom, se a dor não vem de um ponto da pele, mas de um órgão interno, nada muda na situação. Apenas sucede que uma porção da periferia interna tomou o lugar da externa. Obviamente, a criança tem a oportunidade de passar por experiências de dor desse tipo, que são independentes de suas experiências de necessidade. Mas essa condição para o surgimento da dor parece ter bem pouca semelhança com uma perda de objeto. E, além disso, o fator essencial para a dor, que é a estimulação periférica, falta completamente na situação de anseio da criança. E, contudo, não desprovido de sentido que a linguagem tenha criado, o conceito de dor interna, psíquica, e que compare a dor física ao sentimento da perda de objeto. Não, gente, aqui no final ele está fazendo um apanhado que eu acho bem importante, né, sobre essa questão da dor psíquica, né? E qual é a relação da dor psíquica com a angústia, né? Então são questões que eu acho importante a gente dar uma atenção, até porque são as últimas palavras dele aqui nos acréscimos, né, do inibição, sintoma e angústia. Então vamos lá. Olha, ele vai fazer umas considerações aqui sobre a questão da dor física. Na dor física, há um forte investimento no local dolorido no corpo. Investimento esse que podemos chamar narcísico, que aumenta cada vez mais e age sobre o eu de modo, digamos, esvaziador. Olha, pessoal, aqui no texto sobre o narcisismo, introdução ao narcisismo, ele tem justamente essa ideia que é, bom, não tem nada mais narcisista do que uma pessoa com dor de dentes, por exemplo. Porque a pessoa com dor de dentes, ela investe libidinalmente esse lugar que está doendo, não é? Então, a ideia é que justamente um sofrimento narcísico é esse sofrimento que te leva a sofrer por algo de dentro, percebe? Algo de dentro do corpo, algo que faça parte do corpo e que ainda não se pode chamar de um eu, percebe? Mas é algo que vai constituir esse eu com o tempo. Eu só queria pedir para as pessoas que não fazem pergunta desativar o som, porque faz um ruído. Estou tentando. Tá, achei perfeitamente. Então, pessoal, vocês querem fazer algum comentário até agora? Ou vamos até o final do parágrafo? O que vocês acham? Vamos? Então vamos lá. Vocês já leram, pessoal, esse texto sobre do Introdução ao Narcisismo? É muito importante, viu? É um dos textos ali que faz parte justamente dos textos metapsicológicos, né, que ele escreve em 1914, 1915, que a gente tenta trabalhar bastante, né, nos nossos estudos, porque são a base da teoria freudiana. Assim, a gente tem ali, então, as pulsões e seus destinos, a introdução ao narcisismo, tem o luto e melancolia, não é? Tem assim, uma série de textos que são assim fundamentais, né? Então, eu assim, remeto a todos assim, para que vão ler esse capítulo. Na Companhia das Letras fica num livro só, esses textos, esses ensaios metapsicológicos. É muito interessante, muito bom. Todos são bons, né? Não são fáceis, mas são interessantes. O inconsciente, inclusive, é um dos textos também que tá ali, né, dessa época, né? Então, uma série de textos que são, assim, fundamentais, né? Aqui a gente é como se a gente estivesse lendo o texto, assim, super, a última coisa escrita e tivesse lá atrás um monte de condições que a gente já precisasse saber para poder entender o que está aqui, né? Então, quem ainda não leu, não é? Peço que vão aos textos da metapsicologia de 1914 e 15. É sabido que ao sentir a dor em órgãos internos, temos noções espaciais e de outros tipos das partes do corpo envolvidas, que normalmente não são representadas na imaginação consciente.
Também o fato notável de que, havendo distração psíquica gerada por um interesse de outra espécie, as mais intensas dores físicas não aparecem, aqui não se pode dizer permanecem inconscientes, acha explicação no fato de haver concentração de investimento no representante psíquico do local dolorido do corpo. Neste ponto, parece estar a analogia que permite a transferência da sensação da dor para o âmbito psíquico, né? E isso é muito importante. E não só da dor, como você pode imaginar também da excitação sexual, né? Tem inclusive um poema do Drummond, que, se eu não me engano, fala algo assim, do homem, né? Enquanto, enfim, espécie, né? Que sofre de fome, frio e desejo sexual, não é? Então, são essas questões das quais a gente padece. Então, as sensações de dor, e vocês sabem muito bem como nas histerias essa dor pode aparecer justamente numa conversão somática, não é? E essa conversão somática faz agora sentido porque a gente entende que pode haver uma transferência da dor, não é? Da dor física para o âmbito psíquico, mas também do âmbito psíquico para a dor física. Não é? Então, esses intercâmbios de dor mostram como, de fato, a gente está lidando com uma superfície, não é, que o Winnicott vai chamar do psiquessoma, não é? E aí faz, então, passagens de um para o outro. O forte investimento com anseio no objeto, que faz falta, perdido, sempre crescente, não pode ser acalmado. Cria as mesmas condições econômicas que o investimento no local ferido do corpo e torna possível ignorar o pré-requisito da ordem periférica da dor física. A passagem da dor física para a dor psíquica corresponde à mudança de investimento narcísico para o objetal. Olha só, isso aqui é muito importante. A passagem da dor física para a dor psíquica corresponde à mudança de investimento narcísico para o objetal. Porque quando um investimento é narcísico, você só pode ter uma dor que seja física. Para que seja objetal, ele precisa ser representado, ele precisa ser simbolizado. Então, quando a gente consegue simbolizar aquilo pela cuja perda nos causa dor, então a gente está tendo o quê? Uma relação de objeto. A gente não está tendo relação de objeto quando a gente está investido no âmbito narcísico, não é? Porque aí essa dor ela surge como uma dor propriamente física. E eu tenho certeza que todos vocês já tiveram uma sensação de um sofrimento psíquico que parece que dói como uma dor física, não é? Porque, claro, algo nos atinge em nosso narcisismo. Porque o nosso narcisismo, não é? Sobretudo o narcisismo esse que você poderia chamar narcisismo de vida, né? Com as palavras do André Green, é algo importantíssimo para a nossa vida, não é? Para a nossa vida psíquica, está ali o tempo inteiro nos compondo, né? Nos dando alguma integridade. Agora, a integridade talvez não, mas reunindo os nossos fragmentos. Enquanto que, né, uma outra parte que eu acho que é importante a gente ressaltar é, quando você tem uma dor psíquica, né, a tendência justamente do indivíduo é voltar-se para dentro. Não é? Isso vocês sabem bem da clínica. Não é? Então, quando que aquela pessoa que não para de falar sobre aquelas questões, e ela está falando tanto sobre aquelas questões tão repetidamente, por quê? Que justamente aquilo circunda alguma dor psíquica. Então, o interesse, ou seja, o investimento libidinal na dor psíquica, não é? Vai ser algo que depois, por Lacan, a gente vai ver como ele vai desenvolver toda uma teoria relacionada ao gozo. Não é? Mas esse gozo tem a ver com o voltar-se para a própria dor, não é? E senti-la, né? Senti-la e, assim, circundá-la, mas como quem faz, como a gente estava falando no texto do Freud, preocupa-se com a sua dor de dente, percebe? Então, mesmo que a gente tenha um sofrimento neurótico, a ideia é que esse sofrimento neurótico, enquanto não é resolvido, ele recebe as nossas atenções. Mas aí não enquanto um investimento narcísico, porque a gente não está falando de algo arcaico, mas a gente está falando sim de uma dor relacionada à perda objetal. Tá certo? Por quê? Perda objetal porque é uma dor neurótica, né? Então, uma dor pós-edípica, não é? Uma dor que é diferente da dor narcísica. Pode ser? Foi bem ou precisaria? Fiquem à vontade, gente, mesmo.
a gente está terminando aqui, inclusive, viu? Dá tempo para a gente conversar. Vamos lá. A noção de objeto altamente investido. Opa, Fábio. Fala, Fábio. Oi, desculpa o atraso aqui e deixa eu aproveitar. A Úrsula mandou uma mensagem de texto aqui, ó. Acho que talvez não possa falar no microfone, imagina. Então tá aqui. A gente poderia pensar em representação coisa, no narcisismo e representação palavra, no objeto? Pergunta da Úrsula aqui. É, isso mesmo, é exatamente. Então, quando se passa na representação coisa para a representação palavra, é justamente nesse momento que a gente chama de simbolização, né? A simbolização é essa mudança na chave da nossa possibilidade de sentir o mundo. A gente pode sentir o mundo diretamente no nosso corpo, ou a gente pode desenvolver um psiquismo, e para desenvolver o psiquismo, você vai ter que ter uma representação palavra, né? Que significa o quê, representação palavra? Significa que você entrou no mundo dos símbolos, percebe? E aí, nesse mundo dos símbolos, então, ao invés de ter as coisas propriamente ditas na nossa cabeça, o que a gente tem na nossa cabeça é bom, né? Mas, enfim, a gente tem o que é justamente uma representação que é uma coisa que está no lugar de outra coisa ausente. Então, toda a ideia de um símbolo é o quê? É a gente substituir o objeto real por uma representação desse objeto. Então, é por isso, não é que faz parte do amadurecimento que a mãe não esteja mais presente, mas tem a ideia da mãe. A volta da mãe não esteja acontecendo naquele momento, mas existe a ideia da volta da mãe, né? Ou ao contrário, né? Pode ser uma representação ruim, por exemplo, uma ideia da perda da mãe, ou seja, a mãe não está indo embora o tempo inteiro, mas a ideia de que a mãe indo embora já é angustiante, né? Já é dolorido. Então, sim, perfeitamente. Representação coisa e representação palavra. Fala, Yara. Yara. Bom, pode me interromper, tá? Eu continuar falando aqui, mas no momento em que você estiver pronto aí, pode falar, tá? Então, a passagem da dor física para a dor psíquica corresponde à mudança de investimento narcísico para objetal. A ideia de investimento objetal tem também essa questão de que é um voltar-se para fora, né? Na medida em que nós temos interesse pelo mundo, a gente sai de uma atividade autoerótica, né? Uma atividade basicamente masturbatória, para você voltar-se então para os objetos. O que que é isso? Quer dizer, então, que a libido escoa para fora, né? Então, para fora não significa necessariamente que sejam coisas fora do corpo da pessoa, fora do psiquismo da pessoa, mas de representações que vêm de algo de fora. Então, você pode, por exemplo, estar extremamente apaixonado, né? Ou você pode amar alguém. E esse amor, justamente, tem a ver com o amor de objeto, porque ele não é aquele investimento no si mesmo, não é? É um investimento no outro. E na medida em que essa outridade é introduzida com o sistema da linguagem, não é? Então a gente pode falar em amor objetal, né? Então a gente vai ter as teorias de relação de objeto, né, que vão pensar de uma forma, as teorias que vão pensar a pulsão, né, por outro lado, e mais atualmente, né, os autores contemporâneos tratam como assim uma possibilidade de conciliação, né, entre tanto as teorias pulsionais, né, como do Freud, do Lacan e tal, como das teorias de relações de objeto que a gente vai encontrar aí em Winnicott, vários outros. Enfim, você pode pensar as duas coisas, porque, claro, a gente entende que tem um objeto, não é? Como destino da pulsão, não é? Então, esse objeto, você tem uma meta, não é? Que seria o relaxamento daquela situação de tensão, não é? E tem uma série de questões que faz a gente pensar que não pode haver objeto se não houver pulsão, e não pode haver pulsão se não houver objeto, né? O que acontece é que muitos autores tratavam a ideia da pulsão como um princípio, o princípio do prazer, né?
E esse princípio tende ao relaxamento, mas ele não é sempre um object seeking. Ou seja, ele não está sempre procurando o objeto. Ele pode estar só procurando o relaxamento do prazer. Mas aí é justamente o que vai discordar na teoria das relações de objeto. Enfim, só na nossa formação a gente vai ter, inclusive, algumas disciplinas assim sobre teoria de relação de objeto, né? E muitas outras que vão seguir mais por esse lado da teoria pulsional, né? E do princípio de prazer e tudo mais. Enfim. Mas como eu já vou adiantar para vocês, para dar spoiler, você tem como fazer sim essa amarração com os teóricos de todos os lados, né? Para que a gente aproveite melhor a teoria psicanalítica assim de vários ângulos diferentes, né? Então, a noção de objeto altamente investida pelas necessidades desempenha o papel do local do corpo, investido pelo aumento do estímulo. A natureza contínua do processo de investimento e a impossibilidade de inibi-lo produzem o mesmo estado de desamparo psíquico. Se a sensação de desprazer, que então nasce, tem o caráter específico da dor, que não pode ser mais precisamente definido, em vez de manifestar-se na forma de reação da angústia, é razoável atribuir isso a um fator ainda pouco aproveitado em nossa explicação: o alto nível de investimento e ligação em que ocorrem tais processos que conduzem à sensação de desprazer. Então, lembre-se, para o Freud a questão é prazer e desprazer. A gente está falando assim, bom, o que, que pode gerar desprazer, né? E por que, né, a gente é tão fixado nas nossas sensações de desprazer, né? Por que, que a gente se volta tanto para as sensações de desprazer? Né? Vocês concordam comigo que se ela é desprazerosa, a gente tenderia a se soltar dela. Falar, não, isso é desprazeroso, eu não quero, né? Mas a gente investe libidinalmente as próprias situações de desprazer, percebe? Isso, o exemplo do dente, eu acho muito, assim, muito ilustrativo, né? Porque é essa dor incessante que faz com que você não pense em mais ninguém no mundo. A única coisa que você pensa é na sua dor, né? Então, é isso, é exatamente o que faz, é assim, quando o mundo fica deslibidinizado, né, seja porque a pessoa está passando por um luto, não é? No luto, o que acontece, em primeiro lugar, é isso, né? Você é uma retirada, não é, da libido dos objetos do mundo, não é? Porque aquele objeto amado foi perdido. Então, o que se faz, bom, aí se identifica com o objeto para tentar fazê-lo ter uma sobrevida, né, através dos teus atos de identificação, né? Então, tem uma série de questões aí que vão estar circundando essa parte final aqui do texto do Freud. Então, vou voltando aqui. Conhecemos ainda outra reação emocional à perda de objeto, o luto, né? E aí, gente, é o luto e melancolia, né, que a gente naturalmente também vai ler. Eu só preciso ver como é que vai ser isso. Mas sua explicação, né, do luto já não oferece dificuldades, né? Ele surge por influência do exame da realidade, que exige categoricamente que o indivíduo se separe do objeto porque esse não existe mais. Ou seja, a gente, por mais que a gente queira manter existindo, por mais enlutado que a gente esteja, a gente percebe que esse objeto não vai voltar e você precisa então reconstruir aquele universo simbólico, tentando então fazer novas ligações libidinais, né, com o tempo. Né? Por isso que o luto ele exige justamente tempo. Né? Então, essa separação é dada como certa. Né? E daí eu também digo a vocês que leiam aquele livrinho bacana, é até um best-seller, mas é um livro bacana de psicanálise, que é o da Judith Viorst, Perdas Necessárias, né? Para falar sobre o luto. Eu acho que é um livro muito importante. Cabe ao luto a tarefa de executar esse desprender-se do objeto em todas as situações em que o objeto era alvo de grande investimento. Né? Então, assim, bom, puxa vida, mas toda vez que eu vim aqui, eu vinha com a minha ex-namorada, e puxa vida, como é que eu posso passar aqui na frente agora? Vai doer, claro. Mas aí o luto justamente tem a ver com esse desprender-se do objeto, não é? E quando você se desprende do objeto, com o luto, você vai ter o quê? Saudades. Vai ter saudades. Mas ao mesmo tempo você não vai ter a impossibilidade de se ligar
não é, ao mundo objetal através de novos laços libidinais. O problema é quando você entra num processo de melancolia, né? E aí, no processo de melancolia, você então se identifica de uma forma patológica com esse objeto perdido, e você, pela ambivalência dos sentimentos que você tinha em relação ao objeto, acaba maltratando a si mesmo. E que você cai em alguns quadros que hoje a gente chamaria talvez de depressão, não é? Mas é essa ideia de você voltar à agressividade que você gostaria de voltar contra o objeto que se foi, você volta contra si mesmo na medida em que você se identifica com as partes ruins desse objeto, certo? Ei, Oi. Então vamos lá. Cabe ao luto a tarefa de executar esse desprender-se do objeto em todas as situações em que o objeto era alvo de grande investimento. O caráter doloroso dessa separação condiz com a explicação acima, a do elevado e irrealizável investimento com anseio no objeto, na reprodução das situações em que a ligação ao objeto deve ser dissolvida. Não é? Então, pessoal, meus parabéns. Chegamos ao final de um longo texto do Freud, importantíssimo texto do Freud, né? E que quem participou assim com cuidado, quem visitou o texto, eu tenho certeza que ganhou muito, não é? Tanto para a teoria psicanalítica quanto para a clínica, né? É um texto que tem assim vários acréscimos assim para a clínica. A gente começou, lembra lá no primeiro capítulo falando do pequeno Hans, né? A gente passou por uma série de questões sobre a nova teoria da angústia do Freud, né? Assim, ele reescreve essa teoria da angústia, refazendo alguns dos seus formulados. Então, assim, é um texto que assim, eu gosto muito, né? Achei muito interessante ter revisitado aí com vocês, mas eu gostaria de saber de vocês as opiniões, né? As impressões finais aí dessa nossa leitura. Depois eu quero fazer só alguns comentários sobre as nossas atividades do semestre, mas enfim. O que que vocês acham, pessoal? Eduardo, eu coloquei um trechinho do poema do Drummond, só queria saber se é esse. Tá É no seu... exatamente. É, Trabalha de alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sente calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo. É isso mesmo. Cara, eu acho muito massa, é porque ele lindo esse coloca poema. justamente o desejo sexual, assim, né, entre as dores humanas, né? Então, eu acho muito bacana, porque a gente não costuma pensar dessa forma, né? A gente acha, ah, não, o desejo sexual é uma coisa gostosa. É uma coisa maravilhosa. Sim, ela pode ser, mas pode ser dolorosa, hein? Então, eu acho bacana isso, né? Acho que a ideia de muita coisa está aí, né? Aquela coisa da mamãe perdida, né? Enfim, eu também lembro daquele trechinho da música, não sei se é do Engenheiros do Havaí ou se eles cantam, que ele fala, eu vejo as pernas da moça, a de louça da moça que passa e eu não posso pegar, estou me guardando para quando o carnaval chegar. Tipo, é também isso, né? É uma dor, entende? É uma dor gerada justamente por esse desejo de conexão, né? E a conexão muitas vezes nos é vetada, ela é difícil, ela é complicada, e isso gera uma série de questões que a gente tem que resolver, mas sem tirar esse tipo de coisa do âmbito da dor, né? Então a gente No estava. poema do Drummond, do poema de Sete Faces, também ele fala, né? Eu vejo o bonde passando com cheio de pernas. Meu Deus, por que tantas pernas, né? Ah, por que Ele tantas tem pernas, meu é, Deus? esse sofrimento com desejo que eu não consigo contemplar, não consigo pegar todas essas pernas, né, da dimensão. Exatamente, né? Isso é maravilhoso. Eu gosto muito, No porque. Adeus de Teresa também, que ele fala, a primeira vez que eu vi Teresa, achei que ela tinha uma cara de perna, né? Parece que de novo tem essa questão, né? Exato. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Pois é, e não é interessante, né? Você pensar a dor que é o desejo, não é? Ou seja, todo mundo acha, ah, não, porque o desejo é uma coisa muito fofa, muito linda, muito delicinha. Cara, o desejo dói. Mas que bom que a gente deseja. Mas a gente já tem que saber que o que a gente está buscando é justamente a falta.
não é? E a gente deseja justamente porque falta. E a gente deseja justamente porque não está lá, no lugar onde a gente queria que estivesse. Porque senão a gente não teria desejo, a gente teria sim prazer, não é? E aí o prazer ele nem sempre é possível. E o desejo e o prazer são tão diferentes justamente porque o desejo a gente tem assim essa medida da falta, aquilo que nos falta. Bom, mas aí também a gente está Professor, batendo muito, pois não? eu vou ter que dar um passo atrás, porque eu já estava aqui esperando. Por favor. A relação que eu faço e que eu fiz agora, do que seria esse gozo lacaniano, Uhum. essa reserva narcísica freudiana no luto, né? Ah, Eu pude fazer a leitura de que o gozo lacaniano é o gozo no próprio sofrimento do outro. o Por sofrimento. exemplo, eu faço do seu sofrimento, Ah, no seu sofrimento eu sofro e tenho prazer no meu próprio sofrimento. Para mim, esse é um gozo lacaniano. Porque às vezes as pessoas aprendem a amar sofrendo e ficam fixados nesse lugar. Na questão do luto, e aí eu vou em Freud, a gente tem um narcisismo necessário e uhum. que ele, nesses momentos, a gente aciona, eu tive perdas, como uma Uhum. reserva narcísica, Tá. onde o mundo ficou só para mim, a dor ficou só para mim. E eu começo a sair desse luto quando eu começo a enxergar o princípio da realidade. O Isso. objeto não existe mais. Uhum. Isso mesmo. Essa parte aí do gozo lacaniano é sempre um questionamento que eu carrego comigo, de que aí o elemento goza, mas goza como? Ele goza no sofrimento do outro e Não que faz necessariamente. ele sofrer, onde ele tem prazer com esse sofrimento? Mas veja só, a gente só não pode simplificar tanto, porque assim, a questão do É porque o gozo, tempo é curto. não, claro, imagina, tranquilo. Eu vou só passar assim o que eu acho, né, assim, também rapidamente e de uma forma até imprecisa, né, porque o gozo é todo um tema para a gente fazer todo um outro seminário. Uhum, Mas a ideia do gozo, nessa partezinha do texto aqui, que veja, o gozo, do primeiro que não é um termo do Freud, é um termo que vai lá no Lacan. é Então, Lacan. né? Então, assim, eu não gosto muito de tentar puxar assim, um conceito de um outro autor que é posterior, né, para a gente explicar um conceito anterior que é do Freud, que não estava pensando nisso. Mas o Freud estava pensando numa coisa, que eu acho que daí vai se desdobrar nessa ideia de gozo para o Lacan, que é o seguinte, é essa questão de que a gente fica, de certa forma, fixado nas nossas próprias dores. E porque fica fixado nessas próprias dores, essa dor, ao mesmo tempo, ela dói, mas é uma coisa que a gente vai atrás. E ali tem um gozo. A gente fala assim, ali tem um gozo. Não é? Então, pense, por exemplo, eu acho que tem um exemplo bem, assim, talvez vulgar, mas eu acho que funciona, que é a ideia da casquinha da ferida. Não é? Ou seja, que a gente que quando mexe na casquinha da ferida, é ruim, mas é bom. Entende? É uma coisa meio esquisita a coisa do gozo, porque justamente é ruim, mas você vai atrás para ficar sentindo, não é? Então, como a criança, por exemplo, que está com o dentinho mole, e se mexendo no dentinho mole dói, mas ela fica o tempo inteiro mexendo no dentinho mole. Ali tem um gozo, percebe? Então, só que aí a gente está falando de dores físicas. E se a gente passar isso para uma dor psíquica, funciona? Funciona. Funciona. Não é? Então, a ideia é justamente que o gozo que se tem, por exemplo, de uma pessoa que tem relações, assim, tem uma dificuldade enorme de encontrar relacionamentos assim saudáveis, porque ela sempre vai buscar um relacionamento abusivo, mas ela parece que tem ali um gozo. Quer dizer que ela acha isso certo? Quer dizer que isso é bacana? Não. Mas quer dizer que aquela relação dolorosa, ela precisa reviver e reviver e reviver. E ela tem um gozo na repetição. Então, veja, Uhum, isso. é por aí, entende? Então, é esse lado que eu queria chamar a atenção para com essa justamente essa última partezinha do texto, né? A ideia de que voltar-se para a própria dor, seja ela uma dor mesmo, ou seja ela uma dor que a gente costuma chamar de desejo, não é? Mas é que não deixa de doer, né? Então, nos leva a essa ideia de um gozo, né?
Então, mas aí são cenas dos próximos capítulos e tal. Eu queria dizer, pessoal, o seguinte, a gente está Mas fazendo... resolveu para mim, obrigada. Deu certo, Yara? Que bom. Deu. Então, tá bom. Eu queria dizer Só para um vocês o seguinte, complemento que me veio assim, que eu acho que é interessante pensar, é Júlia, que fala aí. quando a gente pensa em prazer e desprazer, né, de alguma forma no inconsciente isso não se aplica, né? De Aham, alguma forma no inconsciente é energia pulsando, buscando ser descarregada. Então, às vezes a gente cai numa lógica racional, né, consciente, para tentar entender o gozo a partir de uma perspectiva prazer-desprazer, aham, esquece do backstage, assim, né? Do que tá atrás na coxia desenrolando. é. Ouvindo, me veio isso, assim. É bacana, porque, bom, o princípio do prazer é uma coisa muito importante. Mas a gente não pode esquecer que depois o Freud, não é? E aí é um outro texto importante para a gente. Vai ser no Metapsicologia 2, tá? Uma série de vocês já fez o Metapsicologia 1, se eu não me engano, que é quando a gente leu ali os textos desses que eu falei para vocês, em 1915. Mas a gente vai fazer o Metapsicologia 2, que a gente vai falar justamente desse texto do Inibição, Sintoma e Angústia, do Eu e o Isso, além do princípio do prazer, uma série de textos que tem a ver com enfim, a segunda tópica a freudiana e essas reformulações que ele faz na década de 20, né? Na teoria dele. Então, assim, acho importante a gente acrescentar que o Freud chega num ponto que ele vai desenvolver esse conceito, não é, da pulsão de morte. A pulsão de morte, ela não tem a ver diretamente, né, com essa questão do que a gente estava dizendo agora, aí, né, da questão do desejo, das coisas assim, mas ela tem a ver, sim, também com um certo princípio de relaxamento, não é que ele vai chamar do sentimento oceânico, né? Então, assim, de certa forma, tem um prazer na morte, né? Enquanto que na ligação libidinal tem um prazer nessas ligações objetais, a dissolução do eu, ela traz um outro tipo de interesse do psiquismo, que é o interesse de dissolução. A dissolução, ela é interessante para o psiquismo. Então, é isso que ele vai trazer na pulsão de morte, né? Agora, eu concordo, então, com a Júlia, porque mesmo assim, mesmo na pulsão de morte, a gente está, de certa forma, tratando de relaxamento de tensões, ou seja, do princípio de prazer. Hum? Por quê? Eu vou falar, não, mas você não pode falar do princípio de prazer quando você está falando de pulsão de morte. Pode, né? Porque é o prazer de dissolver-se no mundo. Só que é um outro tipo de prazer, que não é um prazer objetal, não é uma ligação com o objeto. É um desligamento total de todos os objetos e a dissolução no mundo. Como quando a gente tem um copo d'água e joga esse copo d'água na água e ele simplesmente se dissolve e vira o mundo. É mais ou menos o que acontece com a gente antes da gente nascer. A gente era o quê? A gente era, enfim, uma série de partículas espalhadas pelo mundo. E na medida em que a gente nasce e vai crescendo, essas partículas vão se condensando nesse ser que a gente é. Perfeito? Então, assim, acho importante a gente fazer essas reflexões. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tem um recado que eu acho importante de dar a todos vocês e dizer o seguinte: a gente está, muitos daqui já estão fazendo a formação lá com a gente e tal, mas eu queria fazer um convite para vocês, já que terminaram esse curso, estão aqui, sem dúvida são pessoas que a gente gostaria de ter conosco nesse processo de formação. Então, a inscrição lá está aberta, né, para fazer essa formação lá com a gente, se vocês vejam se acham que faz sentido para vocês, a questão dos troncos, né, curriculares, né, as coisas que a gente está estudando e vai estudar. É um processo que vocês, enfim, a gente não autoriza ninguém a ser psicanalista, não é essa a ideia, mas a ideia é que a gente possa construir um corpo muito consolidado, assim, de conhecimentos, para que vocês, então, trafeguem aí pela psicanálise, enfim, junto com a gente, né? Então, é um convite que eu faço, né? A gente está com uma série de outras leituras. Convido também para a leitura que é uma leitura gratuita, inclusive, do Winnicott, né, que a gente faz nas quartas-feiras de manhã, sendo muito bacana, a gente está lendo Brincar e a Realidade, ainda no princípio, então dá tempo, assim, para quem quiser entrar, sabe? E, bom, do seminário 1 do Lacan, a gente está lendo agora na sexta-feira de manhã, finalmente consegui ajeitar, né, um horário para conseguir continuar essa leitura. Fora isso, né, a gente tem todas as atividades do Instituto,
Vai começar, inclusive, eu quero anunciar em primeira mão, né, o Cine Psicanálise, né? O Cine Psicanálise é assim, uma atividade gratuita também do Instituto, que vocês estão muito convidados assim, a participarem, né? Assim, a gente vai fazer provavelmente num sistema misto, né? Quem estiver aqui na cidade pode ir assistir lá com a gente, provavelmente vai fazer em algum cinema, alguma sala de cultura, alguma coisa assim, e vai transmitir ao vivo, né, com todos vocês. Se eu não me engano, o primeiro filme que a gente vai assistir e comentar pelo ponto de vista da psicanálise é o Na Natureza Selvagem, o Into the Wild, né? Então, eu acho que o Into the Wild ele traz umas coisas bacanas e tal. Mas aí a gente tem uma série de filmes, alguns bem cascudos, assim, tem uns filmes mais cult, outros assim mais populares, mas todos eles assim com muitas implicações para a psicanálise que dá para a gente, né, nadar de braçada aí, principalmente com os comentários que virão de vocês, tá bem? Olha, ó, então. Tem gente que já está até com o livro qual é? Do Alexander Supertramp, que né? O Super Mendigo, é maravilhoso, né? Então, gente, assim, são muitas atividades que a gente está planejando e tal, e queríamos que vocês continuassem aí, né? O grupo que tem ali, que é o grupo justamente do Inibição, Sintonia e Angústia, eu estava pensando, não exatamente em dissolvê-lo, mas assim, para a gente poder dar uma atenção melhor para todos, talvez a gente enviar um link para um grupo só, que a gente está com um monte de grupo, tem o grupo do Lacan, tem o grupo do Winnicott, e aí a gente às vezes tem dificuldade de falar com vocês. Tem muita gente no grupo que está inativa, né? O que mais tem. Então, possivelmente, eu vou mandar um link ali de um novo grupo, que daí a gente vai apagar os outros grupos todos para ficar com um só, sabe? Para a gente ter uma maior Melhor. facilidade de contato com vocês. Yara, sobre a questão da inscrição no Cine Psicanálise, a gente vai fazer uma ampla divulgação aí, tá? Nos grupos, no Eu tenho Instagram. interesse no curso, na leitura de Winnicott também. Perfeitamente, é só o do grupo de Winnicott é só entrar amanhã, né? Eu vou mandar então aí o link pro de Winnicott. E aí amanhã de manhã a gente já tá junto de novo, tá bem? Pronto. Pessoal, uma coisa que eu tô percebendo é assim, ah, tem gente que já não aguenta mais olhar para minha cara. Por quê? Eu tô dando uma série de leituras e coisas assim, cursos, é cansativo, né? Então, o que eu proponho é fazer algumas coisas assim, como o Fábio fez, né? O Fábio trouxe esse pioneirismo para a formação de um membro de formação está aí oferecendo uma leitura. Ele fez isso com o Familiar, né? Um Heimlich, e eu acho que deu muito certo. Então, eu também proponho a vocês que, né, conversem com a gente. A gente vai vendo o que é possível a gente oferecer para o público em geral, né, através do IB, né? Então, sobretudo para aqueles que estão aí estão na formação. Eu acho que para quem está na formação é importante que em algum momento, né, o pessoal se encoraje e fale, ó, vou oferecer aqui um texto do Lacan, um texto do Freud, um texto do Winnicott, e vamos embora, né? E, Eu bom, vou discordar de você, professor. Não existe tudo essa bem. coisa de já estar de saco cheio. Ah, Esses é? textos densos, para a Aham. gente ler sozinha, é ruim. Não é Então. que o texto é ruim. Os questionamentos que surgem, a gente não tem onde dissolver. Então, se você der 10 cursos por dia, pode ser chato para você. Para mim, não é não. Então, muito obrigado, viu? Fico muito feliz aí. Não Ah, existe isso. inclusive, Yara, você, a Júlia, não é? A Adelaide, a Úrsula, tem tanta gente aqui que eu vejo sempre, assim, nos nossos grupos. Eu queria dizer a vocês que, assim, tem sido um prazer, né? Tê-los aí por perto, né? E vejam se vocês não consideram essa possibilidade de estar ali com a gente, principalmente vocês que participam mais, de estar ali com a gente nessa formação, tá bom? E, gente, quem eu esqueci também não se sinta assim, às vezes eu não estou vendo assim a carinha de vocês, a delas eu vejo mais vezes, né? Então por isso eu estou lembrando mais fácil, tá bom, pessoal? Mas eu agradeço demais assim a presença de vocês, aí foi um prazerzão mesmo ler esse texto com vocês, que é um baita texto, né? Eu acho que foi Hum. enriquecedor para todos nós. Então, um grande abraço para vocês que comecem bem o ano, né? E a gente tenha muitos estudos aí em 2024, né, juntos, ou vocês aí vendo aonde vocês quiserem, porque a gente não tem essa coisa de fidelidade, não. Eu acho que a gente tem que ser
assim, meio promíscuo na questão da escolha de autores, tem que ler todo mundo, tem que participar de vários lugares, e aí, no momento em que você se sentir à vontade, fala assim, eu não sei, eu vou para uma instituição assim, mais lacaniana, vou para uma instituição mais winnicottiana. A nossa, assim, ela tem uma coisa meio plural, não é? A gente gosta muito do Lacan, mas gosta de vários outros autores também, e tem essa base em Freud que é o mais forte, né? Então, enfim, pessoal, é isso. Obrigado pela presença de vocês. Freud é meu amor, os outros são ficantes. É isso, é isso, é isso. Obrigada, Obrigada, professor. Grande obrigada, abraço, grande abraço, Eduardo, muito obrigada a bom. você pela disponibilidade, sempre muito bom. Valeu, Muito Júlia. bom. Tudo de bom, viu? Até mais. Gente, Até mais. obrigada, tchau, tchau. Seguimos. Valeu, gente. Obrigado. De boa noite, bom descanso. Beijo para vocês.